O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto. O programa, como todos os outros que integram aqui a grade da TV Zoom, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do nosso aplicativo de celular e através da nossa página do YouTube na internet. Vocês estão percebendo que eu tô rouco, tô um pouco gripado, não estou muito bem, peço desculpas a todos em casa, mas espero que o programa compense. Eu tenho a satisfação hoje de receber aqui o ex-vereador Clóvis Damião, que saiu da Câmara, mas a Câmara não sai dele, né, Clóvis? É verdade. Continuo dando muita notícia a teu respeito no jornal Voz da Serra, porque continua sempre muito ativo. E acho que é uma boa oportunidade de você prestar um pouco contas do mandato, desses 2 mandatos que você ocupou na Câmara Municipal, de tudo que ficou de legado desses mandatos, ou o que não está sendo eventualmente cumprido, e também falar um pouco sobre o movimento 200 anos, Nova Friburgo, né, 200 anos para quem, que você é um dos fundadores, né? E que tem, enfim, várias propostas. Então, a gente tem bastante assunto para conversar. Eu agradeço ao ex-vereador Clóvis Damião por ter aceitado o nosso convite hoje, especialmente assim, em cima da hora, né, Clóvis? Chamei no dia da gravação. Fica à vontade para saudar o pessoal de casa e a gente começa o nosso bate-papo. Márcio, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com você e, por seu intermédio, conversar com o público, né, a respeito dos temas que dizem respeito ao interesse coletivo. Você falou que eu não estou mais na Câmara, a Câmara não saiu de mim. É por conta desse exercício permanente de cidadania, né? Todos nós devemos ser vereadores de alguma forma, porque verear é fiscalizar, é acompanhar as coisas públicas, é dar a sua contribuição para o desenvolvimento da cidade em todas as áreas. Então, eu continuo participando dos debates públicos, participo do Conselho Municipal de Educação e tenho, de alguma forma, contribuído com uma visão crítica e propositiva para as demandas aqui do município de Nova Friburgo. Clóvis, a gente conversou pela primeira vez a respeito dessa entrevista justamente por causa de propostas que você estava encaminhando junto com o coletivo, né? Você encaminhou a Câmara Municipal e a Prefeitura, ou foi só a Prefeitura? Aos 2. Aos 2. E que não teve retorno a esse respeito, né? Então, assim, muitas críticas que fazem da oposição, muitas vezes é de quanto pior melhor, de jogar pedra, mas não fazer proposta. Então, eu achei interessante, achei importante te convidar a abrir espaço para que você pudesse falar um pouco sobre... A gente começando do final, depois a gente vai falar um pouco mais de coisas passadas, mas o que é mais atual, né? Um pouco sobre essas propostas que vocês apresentaram. Acho que seria interessante a gente começar por aí. A minha vida nunca foi o quanto pior, melhor, ao contrário, né? O quanto melhor, melhor, porque é para o coletivo. Mas nós estamos falando agora do nosso coletivo 200 anos para quem? Nós começamos a organizar esse coletivo, Márcio, e nossos telespectadores, em outubro para novembro do ano passado, quando nós começamos a imaginar que a comemoração dos 200 anos de Nova Friburgo estava caminhando por uma linha de um desfile cívico e mais nada, né? Não deixar um chamado legado, como a gente costuma dizer na gestão pública, né? O que vai fazer com que as pessoas lembrem desses 200 anos? Talvez se tivesse um desenvolvimento profundo, né? Na educação, ou na área de saúde, ou na mobilidade urbana, ou no desenvolvimento cultural, ou de turismo. Quer dizer, que a gente pudesse dizer o seguinte, olha, nesses 200 anos, o que ficou e marcou a história de Nova Friburgo foi esse ponto, foi essa etapa. E a gente não viu isso. Daí nós resolvemos, de forma crítica, sim, tem um aspecto crítico, né? Mas não é uma crítica pessoal, mas é uma crítica de formulação de ideias, de conjunto de ideias, iniciar propondo melhorias para a saúde. E elaboramos um documento com 14 itens, né, 14 pontos e algumas questões estão ali em alíneas, né, dentro desses 14 números que a gente apresentou, de sugestões que poderiam facilitar a melhoria da saúde em Nova Friburgo. 14? 14 itens. Eu não lembro de todos, né? E aí o que nós fizemos? Tentamos marcar uma audiência com o prefeito. No dia 15 de junho, nós protocolamos um documento solicitando ao prefeito que nos recebesse em audiência para que nós pudéssemos entregar esse documento, que tinha um conjunto de propostas para a saúde. E esse documento foi formulado por professores, médicos, advogados, bancários,
pessoas ligadas à área têxtil, metalúrgica, quer dizer, tem trabalhadores de todas as áreas, né, profissionais liberais, de todos os setores. É um misto de pessoas envolvidas ao bem do interesse de Nova Friburgo, que deram a sua contribuição, a sua experiência, o seu conhecimento. Tinham pessoas da área médica, de enfermagem, enfim, para que a gente pudesse formular esse documento com muita calma, com muita clareza. Não estamos apresentando nada de ficção científica, a exemplo do que o prefeito propôs, né, de fazer uma UPA em Olaria e uma UPA em São Geraldo, não é nada nessa linha. São questões básicas que, dentro da visão do SUS, quer dizer, da política de saúde pública, poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas e o atendimento da saúde do município. O nosso drama é que é um documento absolutamente propositivo, ele não é de crítica, ele é de proposição, e o prefeito até hoje não nos recebeu. E você teve alguma resposta a esse respeito, algum retorno? Nenhuma. Agora, mais recentemente, nós solicitamos um espaço na tribuna da Câmara. Infelizmente, o regimento da Câmara também não foi respeitado. Nós não conseguimos esse espaço para que pudéssemos fazer uma fala a respeito da saúde dentro dos quesitos que estão estabelecidos naquele documento, para que pudesse chegar ao conhecimento do prefeito. Uma vez que ele não quer nos receber, ele não tem interesse nesse assunto, talvez pudéssemos criar essa oportunidade através da Câmara. E não tive sucesso com relação a isso. Fiz um apelo ao presidente da Câmara para que ele pudesse nos oferecer essa condução de espaço e até agora também ainda não tive nenhuma resposta. A gente naturalmente não conversou a esse respeito antes da entrevista, mas você saberia dizer uma ou outra proposta dessas 14 para dar como exemplo para pessoas de casa? A questão da saúde básica, né? Se a gente trabalhasse o desenvolvimento das políticas básicas de saúde, os programas de saúde da família, né? Nós teríamos uma condição de esvaziamento da emergência do hospital, né? Uma coisa mais eficiente, porque você teria as equipes funcionando, bem estruturadas, mapeando os problemas na saúde de acordo com as localidades, a reestruturação das unidades básicas de saúde. São alguns exemplos, né? Mas tem um exemplo que é assim, hoje nós estamos no século XXI, as pessoas conseguem acessar tudo no celular. Mas se você for procurar, a rede de saúde não tem o seu sistema computadorizado. Então a gente está sugerindo ao prefeito que ele fizesse um sistema integrado de saúde do município, em que a pessoa fosse procurar um atendimento médico e aonde ele fosse atendido, o médico pudesse acessar através do computador o prontuário desse paciente. Ele foi na unidade de Olaria, depois ele tem o cadastro dele ali. Sim. Então, com uma senha, o médico entra, vai fazer o acompanhamento daquele paciente e se ele for procurar um outro médico de uma outra especialidade, em uma outra unidade do município, quando o médico abrir, vai saber que ele foi atendido em Olaria, que o quadro dele é aquele, que ele já pediu exames tais e tais, os resultados estão ali, né? Porque isso é o que o médico faz quando atende no consultório particular. O que impede da gente ter isso na rede pública? Ah, mas é uma coisa difícil? Não, não é difícil. Uma rede de informatização do sistema de saúde é a coisa mais primária que a gente pode ter, né? Outra coisa é facilitar a condição de atendimento ao paciente para que ele não precise ficar na fila de madrugada. Isso é uma coisa do passado. Então, oferecer ferramentas que ele possa marcar uma consulta por telefone ou por um sistema de internet, sem excluir a possibilidade dele, no próprio local, fazer essa marcação de consulta, considerando que nem todo mundo tem acesso a essas ferramentas tecnológicas, né? Nem todo mundo tem um computador, tem um celular que possa acessar o sistema de saúde do município. Mas, quer dizer, você pode oferecer e ampliar essa rede de oferta e você está dinamizando o processo, você está favorecendo ao atendimento ao público, né? Dando uma dinâmica que é moderna. E não é difícil de fazer, não é complexo de fazer. O mesmo sistema a gente está propondo, para lembrar de um outro item, no controle de medicamentos. Por que a gente não tem um controle sistemático e informatizado dos estoques de medicamento? Como é que eles caminham dentro da rede de saúde? Não pode ser através de planilha de papel, né, Márcio? Isso é uma coisa arcaica. Isso favorece, e não estou fazendo julgamento de valor em cima dos servidores públicos municipais com relação a isso, mas isso favorece a se perder pelo meio do caminho alguma coisa, né? Favorece a coisas erradas, que infelizmente a saúde tem sido alvo de denúncias já há algum tempo, né? Eu mesmo, através da CPI da saúde, detectei uma série de irregularidades. Acho que a gente podia falar um pouquinho disso, puxando o fio para o passado, a gente pegar o finalzinho do segundo mandato seu, que ficou marcado pela CPI da saúde, cujos desdobramentos a gente não conhece, né? Você até
protocolou, né, um requerimento de satisfação, vamos dizer assim, em relação, junto ao Ministério Público, né, para saber o mandamento. Eu até dei publicidade a isso no Jornal Voz da Serra, mas seria interessante você falar um pouquinho sobre o relatório, apresentar um pouco das conclusões da CPI à população e em que pé está essa investigação. Márcio, a saúde é sempre alvo de denúncias, né? Isso vai muito de um problema de gestão. Quando teve a tragédia, a saúde também entrou no relatório da CPI da tragédia. E eu esperava que aqueles problemas que aconteceram no período da tragédia, que a gente identificou na CPI da tragédia, não se repetissem. Infelizmente, algumas coisas que aconteceram lá naquele período de má condução aconteceram de novo através da investigação que eu fiz, né, como presidente da CPI e autor do projeto de investigação na saúde no mandato passado, né, no final do mandato passado. É bom dizer que a gente teve uma dificuldade enorme para instalar aquela CPI. Tivemos que ir para a rua coletar assinaturas da população, porque a Câmara, com os amigos ali que apoiaram de início, né, a maioria era contra, não queria deixar investigar. E a gente demonstrou... Isso tudo eu cobri muito de perto, né? Você acompanhou a dificuldade. Você viu até minha indignação nas reuniões lá, porque realmente estava uma vergonha a situação. Porque depois de instaurada também criaram... Sessão até 2 horas da manhã para poder esvaziar a plenária. Para impedir a investigação. Por aí a gente fica muito preocupado. E, inclusive, depois instaurada, criaram dificuldades para a gente continuar o trabalho de investigação. Nós conseguimos fazer. E aí a gente chega a determinadas situações que a gente identifica que é preciso criar ferramentas e mecanismos que evitem a fraude, a corrupção, o desvio, o encarecimento das coisas. E essa CPI, ela encontrou uma série de irregularidades. Ela encontrou irregularidade na manutenção de equipamento médico, ela encontrou irregularidade na contratação de empresa, ela encontrou irregularidade, ou então supostas irregularidades, para a gente não afirmar aqui categoricamente, porque depende de um processo, né, um inquérito instaurado pelo Ministério Público, mas encontrou indícios, né? Indícios de irregularidade na compra de equipamentos, no superfaturamento, na manutenção de equipamento, enfim, tem de compras, e a compra de medicamento, então, são valores altíssimos, né, que envolvem a compra de insumos e medicamentos. Isso é uma situação que continua, né, uma situação muito complicada. Está na hora de a gente começar a falar sobre processo administrativo eletrônico, né, ter acesso a todos os processos de licitação, não só a existência deles, mas ao conteúdo desses processos, porque o que está acontecendo lá em Friburgo é muito complexo, muito assustador, complicado. Porque na outra ponta tem um cidadão, dependendo do atendimento, que corre o risco dele morrer, ou de um filho, ou da esposa, ou de um familiar outro, morrer por falta de remédio, por falta de condições de atendimento. Não estou dizendo que é o profissional, mas se a estrutura não está adequada, como é que o profissional vai dar conta de fazer e de realizar esses procedimentos, né? Então nós tivemos agora, não faz muito tempo, falta de insumo, de medicamento, na gestão passada de roupa de cama, as coisas básicas, né? E por trás disso tem sempre aquela sombra da ideia de entregar isso para a iniciativa privada, para o OS, para o Estado, né? Então talvez também tenha uma responsabilidade, um interesse em precarizar para justificar o argumento de que entregando para alguém é mais fácil, o que eu discordo logo de pronto. Com relação ao que a gente estava falando aqui da CPI da saúde, curioso notar, até já comentei isso com você, só para o nosso telespectador entender do que a gente está falando, que, por exemplo, contrataram uma empresa para manutenção de equipamento. A empresa foi contratada, digamos que para fevereiro, mas ela já tinha prestado serviço em dezembro. Quer dizer, olha o vício na condução do processo. Essa mesma empresa que foi contratada dentro dessa questão ordinária, ela fez manutenção de um equipamento por R$25 mil, mas a saúde comprou o mesmo equipamento novo por R$23 mil. Você está falando de respirador, né? Estou falando de respirador, que é onde as pessoas que estão no CTI dependem para sobreviver. Então, olha como tem coisa irregular, suspeita nesse processo. E aí o que eu fiz? Como eu não tinha resposta sobre o desdobramento desse processo de investigação pelo Ministério Público, nós entregamos tudo ao Ministério Público, eu fiz um requerimento no dia 30 de junho e recebi, aliás, 30 de julho. Em agosto recebi a resposta dizendo que tinham instaurados 2 inquéritos. Agora tem que esperar os desdobramentos desses inquéritos para ver se vai haver a apuração das irregularidades e esperamos a punição dos responsáveis. Cláudio, passa rápido, né? 15 minutinhos já foram, nosso primeiro bloco. Eu peço a vocês de casa que acompanhem, continuem com a gente. Nosso intervalo é rapidinho.
A gente já volta para falar um pouquinho, fazer um balanço desses 8 anos de mandato, falar um pouco mais sobre a questão da CPI da saúde. Enfim, tem bastante conversa ainda. Continua com a gente já está voltando. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Bom, como eu disse, o intervalo é bastante rápido. Estamos aqui para o nosso segundo e último bloco com o ex-vereador Cláudio Damião. Peço desculpas a todos que chegaram agora, estou com a voz prejudicada, estou um bocado gripado. Uma das coisas que você ter filhinho pequeno em casa, né, Cláudio? É uma maravilha, mas às vezes você pega umas gripezinhas assim. Cláudio, você estava me dizendo que a partir do momento que você fez esse requerimento ao Ministério Público, as coisas parecem também andaram a partir de então, né? Houve já uma movimentação na Câmara a esse respeito? Eu recebi a informação de que o Ministério Público requereu todos os documentos relativos à CPI da saúde, o que me traz uma satisfação, né? Porque é preciso analisar aqueles documentos. Nós vimos muitas coisas estranhas ali, muitas coisas que, do nosso ponto de vista, são suspeitos, né? E a gente tem que melhorar. Quando eu estou falando isso, é importante o telespectador, Márcio, não ficar achando que nada tem solução, que nada tem jeito. Quando a gente está falando isso é porque a gente tem esperança que as coisas tomem um rumo, que elas se acertem. É importante que a administração pública tenha lisura, transparência, né, uma atitude proativa. Lamentavelmente, a gente está com uma prefeitura fraca, né? O prefeito não tem respondido aos anseios da população que votou nele. Mas não é para a gente desanimar, a gente tem que continuar atuando como cidadão, né? Questionando, cobrando. Como é que mudou essa questão? Você sempre teve perfil fiscalizador na Câmara Municipal, né? E continua tendo aqui fora, mas não tem as ferramentas que você tinha como vereador. Mudou muita coisa, Cláudio? Está mais difícil fiscalizar? É um pouco mais difícil, né? Mas ainda assim eu entro com um requerimento na prefeitura. Demora para responder, aquela burocracia de sempre, mas eu vou lá e requeiro e pesquiso muito, me interesso por ler as questões que são focadas na administração pública, né? Eu acho que todos nós temos que ter esse olhar fiscalizador. Mas não é só fiscalizador, né? Fiscalizar é uma das tarefas. Mas, além de fiscalizar, propor. Então, a gente tem proposto ações à prefeitura. Tem que mudar essa linha. A cidade não tem rumo, não tem direção. Só para você ter uma ideia, Márcio, o prefeito apresentou o seu programa de metas. Na lei orgânica do município está escrito lá que ele tem, aliás, ele fez a campanha dele com uma série de propostas. Ao final, quando ele ganha a eleição, quando ele assume no dia 1º de janeiro, ele tem que apresentar o seu programa de metas de governo. Ele tem até 100 dias depois da posse para apresentar. Ele não apresentou. Eu tive que entrar com uma representação no Ministério Público. Quer dizer, se ele não tem programa de metas, para onde o vento empurrar, ele está indo. Não pode ser assim. Você tem que ter uma coisa estruturada, estudada, saber o que você vai fazer no primeiro ano, quais são os limites da sua possibilidade para o segundo ano, o que você consegue realizar ao terceiro ano. E quando você tiver concluído o mandato, dizer para a população, olha, eu passei 4 anos com dificuldade, talvez tivesse pouco dinheiro, mas eu realizei isso, isso, isso. Agora, tem que ter uma sintonia com o interesse da população. Por isso que o programa de metas de governo é importante. E ele tem que estar correspondendo também ao orçamento público do município. Eu sou jornalista, né, mas também sou cidadão, apaixonado pela cidade, e procuro manter uma linha de diálogo, procuro, enfim, atuar no sentido de apoiar tudo que eu entenda que seja benéfico para a população. E estou tendo muita dificuldade, não perdeu-se o diálogo completamente. Eu não escondo que eu estou enojado com o que estou vendo na cidade, não posso nem dizer que estou decepcionado, estou enojado mesmo, estou com asco do que eu tenho visto. Realmente muito decepcionado mesmo com tudo que tenho observado. E para mim é muito triste, muito lamentável. Sim. Essa questão que você levantou, eu não quis falar, eu estou realmente me segurando para não ficar batendo nas mesmas teclas sempre, mas isso de prometer uma UPA em São Geraldo, em Olaria, e passados 2 anos não ter movido nada para esse respeito, isso para mim configura um... É porque não vai fazer. Se chegar ao final de 4 anos, se você não tiver uma boa justificativa para não ter feito isso para mim, no meu entendimento, vai ser crime eleitoral. Até porque, Márcio, ele não tem condição de fazer, não tem recurso para isso. Mas todo mundo sabia disso, né, Já Cláudio? sabia. Então, assim, isso é leviano. As pessoas gostam também de ser enganadas. Mas agora, o que mais me frustra, porque às vezes o cara é incompetente, mas além da incompetência, é um governo focado na corrupção. É um governo do escândalo, da Polícia Federal entrar e tirar secretário, do Ministério Público obrigar a assinar termo de ajuste de conduta. Quem tem que governar o município
é o prefeito e ser fiscalizado pela Câmara. Quando você substitui isso por termos de ajuste de conduta, tem alguma coisa fora do lugar. É o pacto da incompetência de gestão. Trocar em 1 ano e meio 2 dúzias de secretário e subsecretário, quer dizer, não há prefeitura que consiga estruturar nenhum programa se você não tem competência para a gestão. Isso vai, de certa forma, desanimando as pessoas, vai frustrando as pessoas, elas passam a não querer mais acompanhar, participar, votar. Você acaba ouvindo isso, o que é ruim, né? E você acaba vendo os escândalos. É escândalo na contratação de empresa para manutenção de equipamento, é escândalo na compra de remédio, é escândalo na iluminação pública, é escândalo com relação à questão do asfalto. A cidade esburacada, ficou meses arrebentada, aí deram uma recapeada, já está tudo esburacado de novo. É escândalo na troca de semáforo. Você pergunta por que eu sou fiscalizador. Então, vamos lá. O prefeito disse, olha, nós vamos fazer a substituição dos sinais de trânsito, dos sinais semafóricos, a custo zero. Pois bem, eu quero saber, então, que empresa é essa que vai dar R$500 mil para trocar os sinais em troco de nada? Não, isso vai dar problema, tá? Assim, eu entrei com requerimento, eu não tenho resposta até hoje. A questão das outorgas onerosas, isso é a empresa fez uma questão latente que vai estourar a qualquer momento. Mas tem que estourar, porque isso é um escândalo. Agora, eu venho requerendo a informação. Eu quero saber o seguinte, qual foi a empresa e em troca de quê ela fez a substituição de alguns sinais semafóricos na cidade e o montante do custo dessa troca é em torno de R$500 mil. Eu vou te falar, Cláudio, que isso só não estourou ainda, porque o volume de denúncias e de situações que estão requerendo atenção é tão grande que está tendo que haver uma questão de prioridade. Mas, assim, é uma situação complicada, que já está bem mapeada, só que o volume de situações que, na verdade, está vendo tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que uma ou outra acaba ficando para depois, mas é porque está escandaloso o que está acontecendo aqui. Pois é, a gente veio numa continuidade, num processo de continuidade, de destruição da identidade da cidade, né? Porque qual é a nossa identidade, né? Nós tivemos os 200 anos que a gente podia, de alguma forma, rever esse processo. Nós não somos uma cidade de suíços. Temos uma história com os suíços, sim, mas somos muito mais do que isso. O nosso perfil, eu diria que arquitetônico, por exemplo, foi todo para o chão. Quando você destrói a estrutura arquitetônica da cidade, alguém está ganhando dinheiro com isso, né? E quem está ganhando dinheiro com isso é sempre quem está na estrutura de poder. Então, agora, e por que eu estou dizendo isso? Porque agora o prefeito assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para destruir a praça. Quando você tira os eucaliptos da praça, uma praça de 120 anos, com um paisagista francês, Glasiou, que fez para o Rio de Janeiro várias obras, né, na época do Quinta da Boa Vista, do Império, a Quinta da Boa Vista e tantas outras, Jardins, o Country Club. Quando você não tem o carinho, o cuidado, o zelo de preservar esse patrimônio histórico, o que tem por trás disso é interesse especulativo, porque você acaba, de alguma forma também, meio que autorizando a derrubada daqueles prédios antigos ali, aqueles sobrados antigos, que dão uma característica ainda antiga da cidade. Isso é cultura, né? Isso é preservação. Mas o prefeito acha que tem que derrubar as árvores da cidade. Começou com o anterior e está indo nesse. Quer dizer, aonde vai a nossa estima? O que nós somos, afinal de contas? O que queremos ser no futuro como cidade, como um município, que é polo do estado do Rio, né? Aqui polo da região, e é o centro geodésico do estado do Rio. Nós estamos no centro, então nós temos uma importância, a gente tem que reivindicar essa importância, e não gradualmente ir perdendo cada vez mais a importância. Cláudio, quando você olha para trás, esses 8 anos de atuação como vereador, o legado que ficou te satisfaz? As leis que você aprovou estão sendo cumpridas? Como é que está isso? Olha, Márcio, eu quando entrei na Câmara me disseram, olha, você vai ficar pão e água, tentando me intimidar porque eu não fazia parte daqueles grupos. E olha, eu falei, posso ficar pão e água, não me importa, eu só não quero andar junto com vocês. E cumpri o meu mandato, com zelo, com responsabilidade, sou respeitado na rua, ando de cabeça erguida e deixei legados, sim, deixei muitas leis importantes. A lei de transparência, as leis de transparência, são pelo menos 3 leis de transparência, são leis que eu fiz. Eleição para diretor de escola. Antigamente os vereadores nomeavam, né, os 120 diretores e vice-diretores de escola num conchavo com o prefeito. Isso tinha que acabar. E a gente conseguiu aprovar uma legislação para eleição de diretor de escola. Fiz legislações de fiscalização de concessionárias. Por exemplo, a Águas de Nova Friburgo esburacava a rua e não tinha punição nenhuma. Então, eu criei uma legislação que, no caso dela furar a rua, ela tem que consertar e deixar aquilo de acordo. E se não fizer, a prefeitura tem poder hoje para multar, aplicar multa.
Se houver um vazamento não identificado de água na sua casa, eu fiz uma legislação, eles estão questionando na justiça. Mas é justo que você pague num vazamento não identificado 5, 6 vezes mais do que você gasta normalmente, você não identifica o vazamento? Agora, se ele for de sua responsabilidade, a água se perdeu na terra, tudo bem. Mas você não pode pagar o mesmo valor de esgoto. Então, isso também a lei ajuda a questionar isso. Então, é um debate jurídico que a gente trouxe para o campo político para garantir o direito do cidadão. Fiz a legislação de proteção aos animais, ampliação da licença maternidade para as servidoras públicas em mais de 2 meses, que é uma lei de saúde, né? Ela ajuda na saúde e no desenvolvimento de políticas para a mulher e para a criança, para a gestante, né? A questão dos animais foi uma pauta que nos aproximou quando eu comecei a cobrir Câmara Municipal, né, 6 anos atrás. A questão da castração também. Isso não vem sendo cumprido. Não, o governo deixou. Esse governo, a gente tinha dificuldade com o governo anterior, mas justiça seja feita. Uma média de 60 castrações eram feitas mensalmente. Aí tem gente que falava comigo, poxa, mas a saúde está um caos e você está preocupado com animais? Sim, porque o animal doente é um problema de saúde pública. Né? E se não fosse só isso, nós não vivemos uma cidade que o único problema é o hospital. Sim. O problema é a educação, o problema é o transporte, o problema são as vias, a iluminação pública e também os animais. Parece claro que assim, essa cultura está mudando, felizmente. Sim, né? Tem muita gente que as pessoas ficaram mais sensíveis. Muita gente que diz isso, mas a cultura está mudando. A gente tem visto em Friburgo uma conscientização maior. Né? O público hoje em dia que se preocupa com o bem-estar animal é muito maior do que era anos atrás. Uma coisa que me deixa muito satisfeito com a cidade, porque a gente tem se mobilizado. Né? Pois é, não é olhar a questão só pelo benefício à humanidade, né? A saúde pública nossa, mas o sofrimento dos animais que também precisam ter representação. Sim, eu fiz a legislação, Márcio, de castração, eu fiz algumas leis de proteção aos animais. Tem uma lei específica mais ampliada de proteção e bem-estar animal. Como eles entraram na justiça para não ter que cumprir a lei de castração, na lei de bem-estar animal também tem a castração. E é uma lei aprovada e sancionada. Então, o município deveria cumprir, deveria destinar uma verba, por menor que fosse. O orçamento não é muito grande. Tá bom, mas põe algum dinheiro para isso. Porque eles têm a estrutura da SUBEA. A SUBEA é a Subsecretaria de Bem-Estar Animal. Tem lá carro para fazer o transporte de animais, tem um subsecretário, tem veterinário, tem estrutura de atendimento, né, de atendentes, tem sala. Agora, tem que atender os animais para castração, que eu acho que é o ponto fundamental. Senão você não diminui a população de animais abandonados. E essa é uma política que quem tem atuado são os protetores. Não tem sido uma política pública. Sim. De alguma forma tem que auxiliar. Apesar de a gente ter na SUBEA uma subsecretária que é uma pessoa muito engajada, né? Mas enfim, a gente vê que não... Sim, mas se não tiver uma política de orçamento público, ela não vai conseguir fazer. Sim. Né? Tem que ter um orçamento que garanta um X de castrações mensais. Se falasse assim, olha, a gente não tem muito dinheiro, mas nós vamos fazer todo mês 30 castrações. Estava cumprindo algum papel. Eu não fazer nada. É muito triste, né? Não é só nessa área que não faz nada. Em diversas áreas não faz nada. Eu fiz a lei de cultura viva municipal. Qual era o objetivo? A gente garantir orçamento através do Fundo Municipal de Cultura. Qual foi a minha decepção no governo passado? Ele colocou na conta do fundo R$800 do orçamento. Quer dizer, é um descaso com a cultura. Como é que a gente vai trazer o jovem, né, que a gente... porque a violência... Você diminui a violência com educação, com cultura, com esporte, com lazer. Tem que trazer essa garotada, né, para dentro da cultura. E aí você tem que ter o dinheiro no fundo. Não é muito dinheiro, pouco que puser, você produz políticas culturais. E ainda mais do que isso, você desenvolve uma política para os artistas locais. Gastaram com a... Cristina Saqueto, no final do governo passado, chegou a fazer um edital. Ela se esforçou. Mas eles usaram os últimos recursos que tinha no fundo. Tinha acho que R$150 mil. Estou falando de muito dinheiro não, tá vendo? Sim. E atender os artistas locais, um grupo de artistas locais. Mas, poxa, deram 235 mil para Cláudia Leite. 200 mil para Jota Quest, ou 180 mil para Jota Quest, enfim. Gastaram ainda, somando com todos os festejos, mais de R$4 milhões. E não botaram um centavo na cultura municipal. Quer dizer, isso é ruim, né? A gente está chegando para o final da entrevista, tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Você, 2 anos atrás, optou por ser candidato a vice-prefeito na chapa junto com o deputado federal Glauber Braga, né? E acabaram ficando em segundo na eleição. Você tinha uma eleição de vereador, na prática, assegurada. Quer dizer, você, se tivesse optado por um terceiro mandato de vereador, teria sido muito improvável você não ter sido eleito. Se arrependeu em algum momento dessa opção? De forma alguma.
as pesquisas diziam que eu era o vereador mais bem avaliado, o que para mim é uma honra, um orgulho ser bem avaliado pela população da minha cidade. E eu saí porque todo mundo dizia, poxa, a prefeitura está mal, vocês precisam ajudar a mudar a cidade. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Só me candidatando, né? Não tem outro caminho. E coloquei meu nome à disposição e vim como candidato a vice-prefeito na chapa do Glauber. Poderia ter vindo candidato a deputado, poderia ter vindo de novo candidato a vereador, mas optei, aceitei esse desafio e cumpri o papel que me cabia. Você foi candidato a deputado estadual 4 anos atrás. Muita gente surpreendeu de você não ser candidato nessa eleição. A gente está em período eleitoral, não pode abordar certos assuntos, mas acabou sendo uma surpresa. Isso pode ser um indício de uma possível candidatura a prefeito daqui a 2 anos? Márcio, eu não tenho problema de falar, até porque eu não sou candidato nesse momento, né? Claro. Eu não quis ser candidato a deputado estadual, embora seja cobrado até hoje nas ruas. Pô, você tem que vir, você tem que vir. O que me dá muito orgulho, muita alegria. Mas eu optei por não vir por uma questão ética. Já tem candidato na cidade, eu não quis fazer essa concorrência. Não quis dividir a sigla. Exatamente, não quis. Mas muita gente me estimula a uma candidatura futura. Eu estou à disposição. Se a gente conseguir construir isso de forma coletiva, né? A prefeitura precisa de renovação, não precisa de renovação só de pessoas, precisa de renovação de ideias. Nós estamos num ciclo de atraso que tem aprofundado a crise, né, econômica, social, política no município. A gente tem andado para trás. E a gente podia estar muito mais adiantado em diversos aspectos. E só se faz isso pela política, né? Então, eu tenho a maior boa vontade, eu me disponho a lutar, me coloco, né, como referência em diversas lutas e estou à disposição, se for desejo da população, de que meu nome possa ser alçado a essa condição de candidato, não tenho dificuldade nenhuma em aceitar esse desafio. Perfeito, Cláudio. Te agradeço mais uma vez por agradeço. ter, aceitado no mesmo dia essa entrevista. A gente teve uma situação que foi muito imprevista. Agradeço a todos de casa. Peço desculpas mais uma vez pela falta de voz hoje. Estou realmente numa situação precária aqui. Mas espero que tenham gostado. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.